esqueci de gravar. Agora eu sou quase uma global. Tem que ter minhas gravações. Botei para gravar. E aí agora vamos continuar aqui com as nossas correções. Se alguém vê que eu estou esquecendo de gravar, pode me falar, tá, gente? Pode abrir o microfone e falar, porque eu não posso esquecer. Apostila 2, página 330. Ai, não, ficou muito feio isso aí, pelo amor de Deus, Rich. Apostila 2, página 338. Bom, eu mudei minha sala de aula aqui e agora vocês vão poder ver minha cara. Deixei de ser Rich sem cabeça, agora eu tenho cabeça. Se tiver ruim de enxergar aí, só me falar, tá bom? Então vamos lá, tô na 2D. 2D. 2x ao quadrado mais 3x. 2x ao quadrado mais 2x menos 12 igual a 0. Essa questão, ela estava pedindo para a gente calcular as raízes das equações. Então, lembrando, é para achar x1 e x2, é isso que eu quero saber, mas eu quero que calcule por produto e soma, tá? No enunciado está falando, usando a soma e o produto. Então, ó, o produto, para quem não lembra, é C sobre A. C aqui é o menos 12. A é 2. Então, o produto é menos 6. O produto de x1 e x2 é menos 6. E a soma é menos B sobre A. Cadê o chat? Vou botar o celular aqui, que aí eu vejo. Meu set de filmagem. Isso aí. Menos B sobre A. O B é mais 2, então menos B sobre o A, que é 2. Isso aqui vai dar menos 1. Então, ó, o produto de x1 e x2 dá menos 6 e a soma dá menos 1. O que quer dizer isso? Que eu vou multiplicar dois números e o resultado vai ser menos 6. Isso quer dizer que um dos dois tem que ser negativo, tá, gente? E eu vou somar dois números e vai dar menos 1. O que eu descubro aqui, já que o resultado é negativo? Que esse número aqui, o negativo, o módulo dele tem que ser maior que o outro, porque o resultado deu negativo e é maior em uma unidade só. Então, gente, ó, vai ser menos 3 e 2. Menos 3 vezes 2, menos 6. Menos 3 mais 2 dá menos 1. Se aqui fosse esse mesmo menos 6 e aqui fosse mais 1, seria o 2 que seria negativo e o 3 positivo, tá bom? Então, é isso. Ó, se a gente fizer Bhaskara disso aqui, a gente vai achar menos 3. Assim, quem são x1 e x2, né? x1 e x2 são menos 3 e 2. Não tem ordem não, tá? O x1 pode ser o 2, o x2 pode ser o menos 3, tanto faz. Importante que as raízes são 2 e menos 3, tá? São esses números que a gente acha aqui. Então, ó, comentários. Se eu fizer Bhaskara, vai dar isso aqui? Vai. Tá? Pode fazer tanto por um quanto pelo outro, se o exercício não determinar o método que você tem que fazer. Esse exercício aqui determinou que era para fazer por produto e soma, então só pode fazer dessa forma. Não pode fazer de outra forma, não, tá bom? Outra coisa, lembra que eu falei que podia simplificar a equação? Você pode transformar essa equação aqui, dividindo tudo por 2. O resultado vai dar o mesmo? Sim, vai dar o mesmo, tá, gente? Vamos lá. Vou tirar uma fotinha e mandar para vocês.
Pronto, já foi aí. Olha bem o enunciado da terceira e da quarta questão. Um quer saber o produto e o outro quer saber a soma, tá, gente? Não é muito cálculo, não. É bobinho. Isso cai em prova? Cai. Aí sabe o que tem gente que faz na prova, gente? Acreditem se quiser. Tem gente que faz Bhaskara, acha as raízes e multiplica. Para quê, né? Se você já tem uma fórmula, ó. Na terceira questão, pediu, determinando-se na equação 2x ao quadrado menos 6x mais 12 igual a zero, a soma das raízes obtém-se. Então, ó, a equação é 2x ao quadrado menos 6x mais 12 igual a zero. Quer saber x1 vezes x2? Tem gente que esquece da fórmula, faz Bhaskara, acha x1 e x2 e multiplica. Isso que não precisa, gente. Por quê? Porque isso é o produto das raízes. E o produto é C sobre A. Quem é o C? 12. Quem é A? 2. 12 sobre 2, 6. E a resposta não existe. Ah, óbvio, pediu a soma, né, gente? E a professora tá doida. Saudades. Soma, gente. Soma de x1 e x2. A 3 pediu a soma. E a soma é menos b sobre a. B é menos 6. Então, menos da fórmula e o menos do b. Sobre 2. Isso aqui é 6 sobre 2, que é 3. E a resposta é a letra C. Nem precisa fazer cálculo, né? Você já olha e já sabe. Gente, apostila 2. Adoro essas respostas assim. Tá no quadro. Igual eu respondo na sala. Agora eu tô até evitando, né? Porque pode ter pai e mãe vendo minha aula e vão falar: meu Deus, essa professora é muito má. Aí vão me odiar. Mal sabem os pais que os alunos gostam de uns fora de vez em quando. Ai, ai. Ai, gente, eu quero ver vocês rindo. Eu quero ver vocês rindo. Quarta questão. O produto das raízes. Agora é o produto, tá, gente? O produto das raízes da equação. 4x ao quadrado menos 14x mais 6 igual a zero. Quer saber o produto. Quer saber quanto que é x1 vezes x2. Mas eu não preciso calcular x1 e x2. Eu vou calcular só o produto mesmo. E produto é C sobre A. Quem é o C? Mais 6. Quem é o A? 4. Dá para simplificar? É obrigatório? Sim, é obrigatório. Vou dividir por 2 em cima e 2 embaixo. Dá 3 sobre 2. E aí é a letra D. Presta atenção, que isso é uma questão muito fácil. E eu estou falando para vocês. Tem gente que faz Bhaskara, calcula x1 e x2 para poder multiplicar. E não precisa. Você já consegue achar o produto pela fórmula. Cinco. Questão 5. X ao quadrado menos 4x mais 3.
igual a zero. Quanto à equação essa, é correto afirmar que... Gente, estou perguntando qual questão está correta. Lembrando, esse tipo de questão não cai nas nossas provas, tá? Porque ela confunde o aluno. Mas a nossa apostila ainda traz esse tipo de questão. Ô, Pigatti, eu vou conversar com vocês para decidir o que eu vou fazer. Eu não devo passar outro dever, não. Mas eu estou em dúvida se agora eu vou para a equação biquadrada ou se eu dou uma retornadinha lá, que teve uma pessoa que me falou que está com dúvida em operações de radicais. Então, talvez eu passe... Talvez eu não passe dever e programe uma aula de revisão de operações de radicais antes de entrar na próxima matéria, entendeu? Quase ninguém me mandou dúvida que eu pedi, então eu acredito que a turma esteja tranquila, entendeu? Se não tiver, grita, pelo amor de Deus. E aí eu devo dar uma revisãozinha de operações com radicais na próxima aula, talvez passe os exercícios sobre isso na próxima aula, tá? Gente, falando nisso, quando eu posto aquele ME, que são... ME é de material de estudo, tá? Que é o que substitui a aula que a gente não tem ao vivo, dia de quinta-feira. No caso, no ano, quinta-feira. Quando eu passo aquele ME, me falaram que tem lá como se tivesse que mandar o exercício de volta para mim. Não precisa, tá? É a forma que eu tenho mais simples de postar lá para vocês, mas não precisa mandar nada de volta para mim, não. É só vir para a próxima aula com aquilo preparado para a gente poder discutir, corrigir e tal, tá? Então, a quinta questão pede para a gente ver o que está certo. Na letra A fala, a soma das suas raízes é igual a menos 4. Vamos ver. Soma é menos B sobre A. Então, menos desse menos aqui, o B é menos 4 e o A é 1. Então, isso aqui vai dar mais 4. A letra A falou o seguinte, a soma de suas raízes é igual a menos 4. Errado, então. Não é a letra A, tá? A letra A está errada. A letra B. A letra B fala assim, tem duas raízes reais iguais. A letra C tem duas raízes reais distintas. E letra D não tem raízes. Para saber qual está certa da B, C e D, a gente tem que calcular o delta. E delta é B ao quadrado menos 4AC. Delta é igual. O B é menos 4, então menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, e o C, que é 3. Delta é igual. Menos 4 vezes menos 4 dá mais 16. 4 vezes 1, 4 vezes 3, 12. 16 menos 12, 4. Se o delta é maior que 0, porque deu 4, nós vamos ter duas raízes reais e diferentes ou distintas, que é a mesma coisa. E aí mostra pra gente que a resposta certa é a letra C. Não. Pigatti, o produto nulo seria a multiplicação igual a zero. Um produto nulo seria a soma das raízes igual a zero? Não, é a multiplicação. Produto e multiplicação é a mesma coisa, tá? Isso aí. Certinho, Pigatti. Quando o produto é nulo, uma das raízes tem que ser zero. Sexta questão.
A sexta questão fala assim. Bom, da sexta questão em diante, são questões mais contextualizadas, né? Isso não mudou, só mudou a numeração da apostila 1 para a apostila 2. O lucro de uma empresa pode ser expresso por meio de um polinômio de segundo grau, ax² mais bx mais c, com a diferente de zero, em que x corresponde à quantidade de peças vendidas. O que quer dizer aí? Por que chamou de polinômio? Porque não tem o igual, tá? Por isso que é polinômio. Se a gente coloca o igual, passa a ser uma equação. E x vão ser as raízes dessa equação, tá? Ó, se a empresa apresenta lucro nulo, então falou que o lucro é ax² mais bx mais c. Isso é o lucro. Mais bx mais c. Disse que isso aqui é o lucro. Tá? Que esse polinômio representa o lucro. Aí falou, se uma empresa apresenta lucro nulo, ou seja, já é para igualar isso aqui a zero, tá? E aí virou uma equação. Se a empresa apresenta lucro nulo, então a soma e o produto das raízes do polinômio correspondem respectivamente a 10 e 16. Então, está querendo dizer, para isso aqui igual a zero, ou seja, lucro nulo, a soma vai ser 10 e o produto vai ser 16. Com base nessas informações, calcule o x. Calcule o x. Ou seja, quer saber que dois números que multiplicados dão 16, sempre bota o produto primeiro, que é mais fácil. E que dois números multiplicados que dão 16? Alguns, né? Mas que a soma dá 10 é 2 e 8. Então, resposta. Com base nessas informações, calcule a quantidade de peças que determina o lucro nulo. 2 e 8. 2 e 8 peças. 2 e 8 peças. Tanto 2 quanto 8 vão dar lucro nulo, ok? Essa, assim, o enunciado é mais difícil do que ela, né? Resolver, moleza. É difícil entender o enunciado. Por isso que eu fui explicando parte por parte. Sétima questão. Sétima questão também é um pouquinho difícil de entender o enunciado. Tá escrito aí 2x² menos alguma coisa x, né? Dá para entender. Aqui foi apagado alguma coisa x mais 60 igual a zero. Aí fala que x é igual a 6 e o outro x não tem. Então, é como se x1 fosse igual a 6 e o outro x não tem, tá? Aí falou assim, qual o número que foi apagado na linha de cima do quadro? Tá? Bom, a gente tem aqui o A e o C. O B não tem. Não está escrito aqui. Então, ó, produto é C sobre A. Então, o produto é 60 sobre 2, que é igual a 30. Isso quer dizer que 6 vezes esse número aqui é 30. Vou chamar esse de x1 e esse de x2, tá? Então, ó, x1 vezes x2 é igual a 30. Ou seja, 6 vezes o x2 é igual a 30. Então, o x2 é igual a 30 sobre 6, que é igual a 5. Então, eu já achei que o x2 é 5. Se o x2 é 5, eu tenho que a soma de x1 e x2 é menos b sobre a. Bom, a soma vai ser x1 mais x2, ou seja, 6 mais 5. Agora eu tenho as duas raízes. Menos b sobre o a, que é 2.
Então, eu tenho 6 mais 5, 11, é igual a menos B sobre 2. Multiplico assim, menos B é igual a 22. Então, se menos B é igual a 22, B é igual a menos 22, tá? Agora, vamos ver a pergunta. Qual número copiei alguma coisa errada? 2x ao quadrado. É porque aqui na minha apostila tá marcado 11. Aí eu tô agora fazendo, não sei se eu fiz alguma coisa errada. 5 menos B sobre A, que é 2. Eu acho que é isso mesmo. Bom, então eu achei que o B é menos 22. Qual número foi apagado na linha de cima do quadro? Bom, se o B é menos 22, o menos está aqui. O que foi apagado? O 22. Ok? Não sei por que o meu tá marcado 11, gente. Tô encucada aqui. Não tô vendo nenhum erro, não. Mas deixa eu conferir aqui. Não sei por que o meu tá marcado 11. Não quero errar nada. Questão 7. É 22 mesmo. Tava marcado errado. Ok, gente. Potinho. Obrigada, Maria. Rit, Oi? você pode explicar de novo essa questão? Eu não entendi como que você resolveu ela. Ah, tá bom, obrigada. Olha só. Isso é o que estava lá no quadro. Aí falou que esse número foi apagado. Quer saber esse número? Bom, e também falou, isso aqui foi dado na questão, tá? Tá ruim que eu tô com pouco pincel, que eu já consegui acabar com a tinta de um monte de pincel. Isso aqui foram dados, tá? Que a equação é essa, foi apagado esse número. Eu tenho uma raiz e não tenho a outra, tá? Aí o produto é C sobre A. Por que eu pensei no produto? Porque eu tenho o C e o A. Então, se eu tenho o produto, achei que é 30, eu tenho que 6 vezes esse número aqui é 30, porque o produto realmente é o produto das duas raízes, é a multiplicação das duas raízes. Então, deixa eu apagar aqui que tem muita coisa escrita. Fica mais fácil de entender, talvez, com menos coisa escrita. Ó, já mandei a foto, né? Não tem problema. Eu tenho que o produto é C sobre A. Então, o produto vai ser 60 sobre 2, que é 30. Produto das raízes. Isso quer dizer que 6 vezes esse número aqui vai ser 30. Então, 6x, que é o produto das duas raízes, ó, 6 e esse x que eu não tenho, vai ser 30. Então, esse número aqui vai ser 5. Então, agora eu tenho que esse é 6 e que esse é 5. Bom, eu quero achar esse. Esse aqui é o meu B. Que outra relação que envolve o B? Que relação que envolve o B? A soma. Soma é menos B sobre A. Eu tenho a soma, que é 6 mais 5, porque um é 6 e o outro eu descobri que é 5. Então, é 11. O B eu não tenho, porque foi apagado. E eu tenho o A, que é 2. Então, eu multiplico assim, ó, que é 1. Então, menos B é igual a 22. Multiplico por menos 1, B é igual a menos 22. Então, ó, eu achei que essa raiz é 5 e eu achei que o B é menos 22. Perguntou quem foi apagado desse espaço aqui.
O menos já está escrito aqui, do menos 22. Quem que foi apagado? O 22. Então, a resposta é o 22, que é a letra E. Entendeu? Beleza. Eu já tinha tirado a foto da questão resolvida direitinho. Já mandei aí. Questão... Bom, tem um texto aí agora que é para as questões 8 e 9, tá? Então, vamos lá. Um jardim com área 24 metros. Aí o seu olhinho já bate lá no desenho e vê que o jardim é essa parte salmão aí. Algumas pessoas falam que isso é um rosa, né? Então, é essa parte coloridinha aí. Então, ó, um jardim com área 24 metros quadrados tem formato retangular e a dimensão equivalente a x metros de comprimento e y metros de largura. Se aumentarmos a medida desse jardim conforme o esquema abaixo, em 3 metros no comprimento e 2 metros na largura, a área passa a ser 54 metros quadrados. Gente, eu não vou desenhar porque o meu quadro é pequeno e isso vai ocupar espaço. Então, tenta entender aí na figura de vocês, qualquer coisa me pergunta. XY, ou seja, x vezes y, é igual a 24. Por quê? Porque isso é a área do jardim. E o jardim mede x por y. Aí disse que vai aumentar 3 metros e 2 metros na largura e no comprimento. O desenho até colocou aí 1,5 de cada lado e 1 de cada lado. Mas, na verdade, agora a medida, em vez de ser x, vai ser x mais 3. E a medida, em vez de ser y, vai ser y mais 2. E a nova área, que é a multiplicação dessas duas medidas, dá exatamente 54 metros quadrados. Aí, na questão 8, pergunta qual é a sentença matemática que modela essa situação de forma mais simples, tá? Então, aqui eu tenho duas sentenças, mas eu posso fazer alguma coisa aqui para tornar isso aqui mais simples, tá? Bom, vou multiplicar isso aqui. X vezes y, xy. X vezes y, xy. X vezes 2, mais 2x. 3 vezes y, mais 3y. 3 vezes 2, 6. Isso é igual a 54. Bom, daqui eu tenho que xy é igual a 24. Por quê? Eu quero deixar essa equação aqui só em função de x ou em função de y, tá? Por que eu vou deixar em função de x? Porque eu já vi que a resposta lá no portal Eleva é em função de x. Então, quem olhou lá fez assim, então vou fazer da mesma forma. Se xy é igual a 24, no lugar desse xy aqui, eu posso colocar direto o 24. E eu tiro daqui também que y é igual a 24 sobre x. Porque aqui não é uma multiplicação, eu passo esse x para o outro lado dividindo. Então, y é igual a 24 sobre x. Então, essa equação aqui vai ficar xy vira 24, mais 2x, mais 3y. No lugar de y, eu vou colocar 24 sobre x. Então, 3 vezes 24 sobre x, mais 6, igual a 54. A única forma que eu tenho de tirar esse 3 que está aqui é fazendo o MMC aqui, que vai dar x. E isso é a mesma coisa que você multiplicar tudo por x. Então, entenda, quando você quer se livrar de alguma coisa,
aprenda a multiplicar ou a dividir a equação dos dois lados por essa mesma coisa, tá? Então, vamos lá. 24 vezes x, 24x. 2x vezes x, 2x ao quadrado. 3 vezes 24 é 72. Então, aqui você tem 72 sobre x. Vezes o x, o que vai acontecer? 72 sobre x vezes o x. Vai cortar aqui, vai ficar só o 72. Mais 6 vezes x, que é igual a 54 vezes o x. Já vou transferir esse 54 aqui para o primeiro membro e botar aqui igual a zero. Estou ficando perdida da hora. Faltam 15 minutos ainda. Tranquilo, tá? Então, vamos lá. Ó, 2x ao quadrado eu vou colocar aqui na frente, primeiro. 24x mais 6x é mais 30x. Então, já usei isso, isso, isso. Falta usar os 72 menos os 54. 72 menos 54 vai dar positivo. 54 para 60 dá 6, 12, mais 6, 18. Alguém pode me dizer se olhou lá no Eleve e é isso mesmo? Vou olhar, porque se tiver algum erro, não quero permanecer no erro. Pode, mas eu vou simplificar. Tá embaçado, Melissa? Oh, meu Deus. Deve ser a claridade, eu não tenho como mudar isso. Deixa eu só ver se a resposta é essa, porque se eu errei alguma coisa, eu quero corrigir para não ficar levando o erro para frente. Tem erro. Sim. Boa, já me deram a dica aí do erro. Esse 54 tem que ser multiplicado pelo x. Então, tá faltando aqui menos 54x igual a zero. Então, daqui para frente está errado. Então, vamos lá. 2x ao quadrado está aqui. 24x mais 6x, 30x. E menos 54 vai ficar menos 24x. Então, aí já estava um erro, né? E o único número que tem sem o x é o próprio 72. Mais 72 igual a zero. Agora deve estar certo, porque eu olhei lá e não tinha nada batendo, estava tudo errado. Agora, belezinha. Bom, essa equação está certa? Está, mas pode simplificar, bem lembrado pelo Pigatti, né? Eu posso dividir tudo por 2, tá? Então, ela não está na forma mais simplificada. A forma mais simplificada é eu reduzir isso aqui ainda. Então, 2x ao quadrado dividido por 2 dá x ao quadrado. 24x dividido por 2 dá 12x. E aqui, mais 36 igual a zero. E essa é a resposta da 8. Ok? Agora, não, olha só. Se tiver aquele monte de quadradinho, aí é a internet.
Se for só uma claridade, é porque a minha janela bate aqui mesmo. Então, hoje, como está um dia mais claro, a claridade da minha janela bate aqui. Melissa, vê se melhora assim ou se não fez diferença. Ah, beleza. Eu teria que trocar minha cortina, botar uma mais escura. Ah, não tem foto. Pessoal, agora a nona questão eu nem li ainda, mas provavelmente quer que a gente resolva isso aqui, né? E a gente vai resolver. E achar valor de x e y, provavelmente. Pronto, foi aí. A questão 9 está me pedindo para, utilizando as relações entre coeficientes e raízes, que é soma e produto, calcular a dimensão do jardim antes do aumento das suas medidas. Ou seja, quer que a gente calcule x e y. Então, a nona questão, tendo essa equação. Gente, olha só, parece que não, mas esse quadrinho miudinho, olha só que eu já gastei. Parece que eu bebo tinta. Só tem mais esse pincel com tinta. X ao quadrado menos 12x mais 36 igual a 0. Usando soma e produto, quer que a gente ache as dimensões x e y do jardim. É isso que está pedindo. Eu tenho que no Darwin encher esses pincéis. Bom, vamos lá. Produto é C sobre A. Gente, um conselho que eu dou é toda vez que vocês escreverem as fórmulas, eu estou escrevendo todas as vezes para vocês não esquecerem, tá? Então, o produto é C sobre A. 36 sobre 1. 36 sobre 1, que é igual a 36. Soma é menos B sobre A, que é igual o menos da fórmula, o B é menos 12, sobre A, que é 1. Então, aqui é 12. Então, dois números que multiplicados deem 36 e que somados dão 12. Aqui só pode ser 6 e 6 mesmo. 6 e 6. Então, o x é igual a 6. Como eu tinha lá que xy é igual a 24, se o x é igual a 6, 6 vezes y é igual a 24. O y é igual a 4. Então, o x, 6 metros e o y, 4 metros. Essas são as dimensões do jardim antes do aumento. Se perguntasse depois do aumento, o x passou a valer 9 metros e o y passou a valer 6 metros. Porque um aumentou 3 e o outro aumentou 2. Faltam 7 minutos. 7? 7. Vou resolver pelo menos a 10, que é bem fácil. A questão 7 diz assim, desculpa, 10. Nem sei porque eu falei 7, hein, gente? A questão 10. A 10 fala assim, em 2012... quero 7 minutos. Em 2012, nos Jogos Olímpicos disputados em Londres, o Brasil ficou em 22º lugar, conquistando um total de 17 medalhas. Aí, se você olhar lá na última linha aí da tabela, está escrito 22º lugar, Brasil, 3 medalhas de ouro, não tem a quantidade de prata e de bronze, e o total é 17.
Na tabela abaixo, além do Brasil, apresentamos os 6 primeiros colocados nessa Olimpíada. Considere P o número de medalhas de prata e B o número de medalhas de bronze, e o produto entre P e B igual a 45. Calcule a quantidade de medalhas conquistadas pelo Brasil nessas duas categorias, sabendo que P é menor que B. Gente, eu li rápido, mas vamos lá. O que está dizendo de importante aí? Que a quantidade de medalhas de prata é menor que a quantidade de medalhas de bronze. Disse que o produto, vou fazer um P minúsculo aqui para não confundir. O produto das raízes vai ser P vezes B é igual a 45. Então, a quantidade de medalhas de prata vezes a quantidade de medalhas de bronze é 45. E a soma? Lá na tabela tem que o total é 17, mas 3 foram de ouro. Então, a soma de P e B vai ser 17 menos 3, que é 14. Então, eu tenho que a quantidade de medalhas de prata vezes a medalha de bronze é 45 e P mais B é 14. Bom, vamos lá fazer o que a gente já sabe fazer. Que dois números multiplicados que dão 45 e esses mesmos números somados vão dar 14. Que números são esses? 14? Somados dão 14 e multiplicados dão 45. Bom, o número que dá multiplicação dá 45, um dos dois tem que ser 5, né? 9 e 5, muito bem, alguém já soprou aí para mim. 9 vezes 5, 45, e 9 mais 5, 14. Para que serve isso aqui? Para eu saber qual é a quantidade de prata e qual é a quantidade de bronze. Então, prata é menor, então foram 5 medalhas, e bronze, a quantidade é maior, então foram 9 medalhas. Prontinho, só isso. Gente, as outras 5 eu corrijo na próxima aula, tá bom? Quando eu decidir se eu vou dar nesse momento já a revisão, aí eu talvez coloque uma listinha lá para vocês fazerem, enfim. Vocês recebem comunicação de que tem alguma coisa nova lá para vocês. Aí vocês dão uma olhada e veem se é melhor fazer logo ou deixar para sexta-feira, tá bom, gente? Então, por hoje é só. Faltam 4 minutos ainda. Muito obrigada pela presença de vocês. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. Se não, vou concluir por aqui. Obrigada pela presença. Foi bom estar com vocês novamente. Foi produtiva a aula. Tenho gostado. Assim, tô achando que está rendendo bastante as aulas. Tá bom? Quem não entende tem que me avisar, né, para eu saber. E é isso aí. Beijinho, galera. Tchau, tchau. Até quinta-feira.